Oi, pessoal. Vamos esperar só um pouquinho, tá? Para o pessoal começar a entrar. Vocês estão me ouvindo bem? Doutor Elvio, que prazer. Em alguns minutos a gente começa, tá bom? Oi, doutor Pedro. Vamos lá. Oiê. Olá, Oi, tudo bem? doutor Pedro, tudo bem? Olha Tudo só, eu bom? vou tentar aqui, tudo bem. É, primeira vez que eu vou fazer, passar o slide aqui, eu vou ver, vou tentar aqui, tá bom? Se você já quiser Tá, ir conversando com o pessoal, já tem bastante gente entrando. legal. O pessoal tá ouvindo bem aí? Parece que tá. Ei, Legal, Dorival, deixa eu ver legal. aqui, só lembrar como faz. Bom, tem bastante convidado Uhum. seu, bastante convidado meu, né? É, Então, isso aí é bem legal. Explicando um pouquinho para os meus convidados, né? É, eu e a Juliana, a gente já trabalha há algum tempo e nos conhecemos num curso até, né? E a gente já trabalha é junto há verdade. algum tempo. E a Juliana faz bastante com maestria essa parte de resina indireta para mim. E a gente sempre conversava sobre um projeto grande, né? Eu tinha um caso grande para fazer, falava, pô, Juliana, eu queria fazer tudo em resina, esse caso, e a gente conversando os prós, né? Os contras, tudo isso é o que a gente vai falar aqui hoje também. E aí surgiu o É, primeiro, do primeiro surgiram vários, né, Juliana? Graças a Deus aí, é a gente verdade. tem Já aí, foram é, a quantos gente vai mostrar. casos? É, nós vamos mostrar todos. É, Só não o nós último, vamos, né? Que ainda não deu tempo de fotografar legal. o último aconteceu bem no meio da pandemia, então não ficou É ainda. verdade. Porque ainda depois que cimenta tem ajuste, polimento, né? Então, como a gente está trabalhando ainda com Com medo de medo. tudo, né? Então a gente acaba não se dedicando ainda 100%. É. Você Ô, Pedro, quer falar olha alguma só, eu coisa? não tô achando. Aham, eu não tô achando aqui o botãozinho para colocar o slide no celular, mas eu vou mostrar direto pro computador, tá bom? Tá bom, legal, legal. É, não, é isso que eu queria falar hoje. Eu tenho trabalhado muito mais, acho que 80% com resina foto, né? Desde que eu Uhum, comecei a minha profissão, foi o primeiro material estético que eu tive contato e sempre gostei, sempre gostei. E agora, oi, uhum. Cláudia, e agora, mais do que nunca, eu tenho trabalhado demais com a resina, demais. Feito muitos casos, muito mais do que cerâmica até. É Legal. impressionante. É, Então, a gente fez um roteiro aqui, pessoal, e a gente vai trabalhar um pouquinho em cima desse roteiro, tá? isso. Então, você Eu vou quer mostrando os começar, Juliana? slides. Eu mostro aqui os slides pelo computador e, e se tiverem perguntas, né, pode ir fazendo. A gente, um vai ajudando o outro aqui na live, né? É legal. Isso, Então, pessoal, a gente pede para todo mundo interagindo com a gente também, tá? Doutor Leandro entrou aí, bacana. Vamos lá. Flores, tem muita gente conhecida. Bom, Ah, então, eu vou bacana. virar a câmera aqui e a gente vai começar. É o caso que eu tenho documentado mais completo, assim, né? Faltaram algumas Sim, partes, porque são casos grandes e sim, sempre num tempo curto, né, doutor Pedro? Sempre num sim, tempo sim, curto. sim. Às vezes As a gente se pessoas querem programa tudo aí para para ontem, né? entregar, às vezes a gente se programa para entregar marcada em uma semana, né? É. Então é bem corrido mas esse primeiro caso eu acho que é o mais legal que tem. Uhum. Eu tenho bastante foto dele.
Tá, então eu vou Eu vou virar a explicar. câmera É, aqui. enquanto você vai pegando aí, Juliana, eu vou explicar um pouquinho pro pessoal. Tá, tá muito É, ruim a iluminação? acho que Tá não. um pouco, né? Acho que não. Não? Acho que não. Acho que não. Se Assim, tiver, eu tento apagar a luz. Deixa eu tá. ver. Luz. Explicando. Ó, o professor Hum. Valdir. E aí, Valdir? Renato, lá do Canadá. Legal, bastante gente entrando aí, fico feliz. Explicando um pouquinho esse caso, pessoal, o que que acontece? Esse paciente, quando me procurou, ele é um paciente jovem e quando ele chegou com a dentição completamente destruída, né? A princípio, não sei se depois de alguma outra foto vai pegar um pouco mais de detalhe. Tenta passar uma Vai. outra foto da É, intrabucal, Juliana. aqui é a foto inicial, né? Aqui Isso, uma foto do sorriso mostrando que ele não mostrava, dava para perceber que ele ele, não mostrava a borda incisal diante superior, né? isso, ele tinha um complexo muito grande. E olha isso que chamou bastante atenção por ser um adulto jovem, né? Ele tinha abfração de todos os dentes. A princípio a gente pensou num bruxismo muito severo, com perda de dimensão vertical, uma destruição vestibular e oclusal muito grande. Eu pensei numa erosão ácida, a gente investigou através junto com o endócrino, junto com o gastro, não foram detectados problemas sistêmicos, né? Por ser um adulto jovem, deixou a gente bem com a pulga atrás da orelha, uma pério bem ativa também. E a primeira Uhum. coisa que a gente falou, né? Falei, opa, peraí, alguma coisa aí tá complicada, mas a gente tem que reabilitar esse paciente. E aí foi Uhum. quando eu comecei a fazer um projeto com a Juliana. Então, Isso. eu vou começar o roteiro, né? Por que que a É. gente, na verdade, escolheu resina para fazer esses casos grandes? É, O que que acontece? Primeiro, É uma coisa que sempre me perguntam, sabe? Porque eu dou bastante curso de aham, resina indireta e o pessoal sempre pergunta por que legal. Então, resina, quando indicar, né? legal. Por que que eu pensei resina nesse caso, tá, gente? Primeiro, uma porque o paciente já estava com a DVO diminuída há bastante tempo. Então a gente iria levantar a DVO dele, né? Levantando a Uhum. DVO dele, a gente vai estar colocando o paciente numa condição totalmente diferente em curto espaço de tempo. E a gente Uhum. pensou em colocar um material que seja um pouco mais elástico do que a cerâmica, né? Com propriedades Uhum. diferentes da cerâmica. Então esse foi o Sim. primeiro ponto a se pensar. Então falamos assim, bom, vamos fazer tudo em resina, e a princípio a gente faz tudo em resina, restabelece todas as guias, faz tudo e deixa ele numa manutenção. Numa manutenção Uhum. como? Num acompanhamento. Então eu sempre aviso os casos dos pacientes, eu falo assim, bom gente, a gente vai fazer tudo em resina e depois de uns 2 a 3 anos a gente não tiver nenhum problema, caso o paciente opte por trocar canino a canino, a gente pode trocar por cerâmica. Mas os posteriores, eu sempre preconizo que ele fique em resina nesses casos, tá? Sim. Por que também o material foi eleito resina? Eu não vou ser louco de colocar cerâmica num paciente desse. Vai que depois de uma semana ele reabilitado, ele tem uma fratura de borda incisal, de um incisivo central superior. E aí vocês Sim. que trabalham também com laminados, sabe o quanto é difícil remover um laminado, fazer outro laminado e ele ficar 100% mascarado em cima de uma reabilitação que não foi feita ao mesmo tempo, né, Juliana? Então Exato. isso aí é uma Nossa, coisa isso é que um problema. chamou, chamou bem a atenção. Então Uhum. o que que a gente fez nesse caso para a gente começar? Cheguei, fotografei, né? A gente faz um protocolo fotográfico aí 100%. E Uhum. fotografei, mandei tudo para Juliana. Falei, Juliana, vamos começar aí a planejar esse caso. E aí a Ai, Juliana já começou a encerar. Mostra um pouquinho aí, Juliana, quer comentar alguma coisa? e aí foi bem interessante, porque nessa época eu ainda não estava com o estúdio, né? Então, minhas fotos estão um pouquinho, ainda não estão muito 100%. Mas foi legal, porque quando eu recebi as fotos depois que você mandou o molde. E quando eu tirei o modelo do molde, eu levei um susto. Eu falei, meu Deus do céu, o que que aconteceu com esse gesso, né? A situação que estava essa boca.
de desgaste de dente, né? Olha só, muita Uhum. vibração. Então, estava numa situação bem precária mesmo. Então, esse foi o modelo inicial que a gente fez para montar em articulador, né? A gente sempre monta os casos em articulador. E aí, fiz o aumento que o Dr. Pedro me falou, né? Eu não me lembro aqui quanto que nós aumentamos, mas foi bem pouquinho, né, Dr. Pedro? Se eu não me engano, acho que foi um e meio, um atrás, para ganhar Aham, aí, para ganhar dois na frente. isso, Deixa eu, acho que foi deixa eu ver isso. aqui uma Então, coisa. Deixa eu ver se eu passo com a Juliana. Não sei se está um pouquinho melhor o foco do que o dela, mas olha aqui, pessoal. Era assim, tá? O gesso, que a Juliana falou que ela tomou um susto, né? Ele tava assim, dessa forma, tá? era os desgastes do dente mesmo. A Juliana achou que tinha dado problema no gesso, né? Mas É, não, ele já tava dessa forma aqui. aham. Pode continuar, Juliana. E aí, a gente, pois eu e o Dr. Pedro, a gente se fala depois dos modelos montados no articulador, né? E chegamos à conclusão de que esse lado do paciente, que tinha uma mordida cruzada, a gente ia manter, né, doutor Pedro? A gente não ia se preocupar em trazer o superior para fora, né? Mais vestibularizado. Isso, isso, A gente ia apenas levantar a DVO e melhorar a estética do paciente. isso. Aí aqui uma visão lateral, né, para ver a situação que estavam esses dentes. O aumento que nós fizemos, que foi bem pequeno mesmo, não foi nada absurdo, né, doutor Pedro? Não. E aí eu sempre começo os enceramentos pelo inferior, para a gente já corrigir a curva do SPI, né, já deixar no Isso. plano correto. Isso é legal falar mesmo, né, Juliana? O que que acontece, pessoal? A gente sempre começa as reabilitações pela arcada inferior, tá? Uma vez até me Uhum. perguntaram sobre isso. Por quê? Porque, na verdade, o osso móvel da face, a mandíbula, você consegue reposicionar ela através do articulador, né? Levar em relação cêntrica. E aí depois, para você, até já usar esse termo, acho que foi o professor Éder, ele fala que depois é mais fácil para carimbar, que é a então, o osso móvel sempre a gente dá a prioridade de começar a reabilitação. Então, a gente começa, Uhum. aí a gente vem corrigindo a curva, tá? Pode Isso. continuar, né? E aí, feito o enceramento inferior, então olha lá o aumento. Tá ruim o som? Ou é aqui comigo? Não, o som tá bom. Tá bom? Ah, então tá. E aí comecei o enceramento superior. Então, aqui no superior, já comecei pelo central, dando a proporção correta, né? Tinha um leve desvio de linha média. A gente até manteve esse pequeno desvio, porque não é isso. Esses pontos eram os menos importantes para o paciente, né, Pedro? Exatamente, a E gente aí, precisava reabilitar. isso. E aí fui para posterior, de um lado e do outro. Corrigimos guias, né? Isso, Devolvemos guias caninas, e aí os enceramentos finalizados, inferior e superior. isso. E aí é feito uma muralha para mocap, né, desse enceramento. O doutor Pedro, então aqui, está muito ruim, eu vou ter que apagar essa luz aqui. Tô Agora passando ficou aqui ruim. também para ajudar. Ah, isso. Então aqui o Isso, antes. Nossa, acho que é melhor você passar, Pedro. tá. Vou O passando aqui. antes e o depois, né? Sem o E, enceramento e com o enceramento. então, essa é a condição inicial, tá, gente? A condição que o paciente chegou, através de todas as correções que a gente planejou para ele, a Juliana inserou e colocamos essa condição em modelos, né? Isso é bom frisar, isso aqui, aí, através desse modelo inserado, a Juliana me mandou as guias
E Uhum. com as guias, a gente leva isso direto para a boca do paciente, tá? Isso. Você Deixa eu ver se eu quer mostrar, consigo mostrar aqui. quer mostrar o vídeo? Nossa, mas que coisa. Ó, então aqui tá. Deixa eu tentar Ah, legal. apagar a luz um minutinho. Pronto. Tá. Ó, pessoal, aqui são as visões laterais. Isso, essa E daí mesmo. é muito legal o encerramento, né, da Juliana. Eu falo para ela, né, que olha a característica desse encerramento. Que show. Ai, obrigada. E uma outra visão, né? Superior, dos modelos superiores. Eu acho que a sua imagem está melhor. Você tem o vídeo aí, doutor Pedro? Tem. Ah, então eu vou deixar você mostrando, tá bom? Tá bom, legal. Tá muito ruim aqui a minha imagem. Tá. E aí as muralhas, no próximo slide, as muralhas. Hoje eu já faço diferente essas muralhas. Eu, além do Zeta Labor, internamente eu coloco material leve, o Oran Wash da Zermatt, que eu gosto bastante, para dar mais fidelidade. Então aí tem um videozinho que o Dr. Pedro fez Então, do pessoal, mocap. eu vou mostrar o vídeo aqui para vocês, tá? Deixa eu só pegar o vídeo aqui para vocês. Tá aqui em outra parte. Então, o que que acontece? Agora, com esse enceramento em mãos, a gente vai levar isso para a boca do paciente, né? Então, olha lá. Então, agora, essa é a condição inicial da boca do paciente, tá? Eu estou colocando uma resina dentro dessas guias. Essa é uma resina bisacrílica. Eu uso geralmente o Structor 3. Então, eu levo diretamente sobre o dente dele, levando diretamente sobre o dente dele. Assim que eu removo, em torno de 2 minutos mais ou menos, a resina já está endurecida para a gente conseguir ter os parâmetros e ver como está ficando esse planejamento na boca do paciente. E também a gente faz isso na inferior. Então levei as guias também para inferior, já fiz na superior, agora estou fazendo na inferior. Removemos. E agora a gente tem a condição do mocap, né, do planejamento diretamente em boca. Com isso a gente consegue avaliar o quê? A dimensão, a oclusão, as guias e se esses dentes estão proporcionais para o rosto desse paciente, né? Que é muito importante. É muito importante não só que os dentes fiquem bonitos no modelo, eles têm que ter uma proporção também com o rosto do paciente. Porque se não tiver uma proporção, não tem uma característica natural, né? Então, depois disso, a gente vai avaliar o quê? A gente vai avaliar, vamos levar ele para o estúdio e vamos avaliar, como é que chama, Juliana? A exposição de bordo, Isso, no sorriso, né, não tão forçado, corredor depois no bucal. sorriso, isso. Todo o checklist estético, tá? Todo o Isso. E checklist tudo que estético, tiver, e todas as alterações necessárias são feitas nesse momento, né, doutor Pedro? sim, Já na exatamente. vida clínica, porque eu sempre peço para o doutor Pedro, né, para os meus clientes, moldarem essa bisacrílica, porque sempre Isso, tem um isso, ajustezinho, né, alguma deformação da muralha, né, principalmente quando é isso, reabilitação. isso é muito importante, gente, porque o que que acontece? Exatamente o que a Juliana está falando, às vezes você tem um pouco de distorção da muralha quando vai para a boca. Às vezes fica melhor, às vezes fica pior, né? Às vezes a gente tem que aumentar um pouquinho. Teve várias vezes que a gente tinha planejado e eu coloquei, falei, Juliana, a gente vai ter que diminuir. Aí eu É, venho com um disco, diminuo a borda incisal, aí fotografo para ela, faço todos os testes e moldo esse mockup para mostrar certo. para ela o quanto a gente está mudando ali do planejamento. Então, Isso. é tudo que a gente vai mexer nessa hora. E a aprovação do paciente também é muito importante, tá, gente? Quer falar alguma coisa? E aí, o que eu acho bem legal que você faz, porque
tirar a mordida, fazer o registro de mordida com mocap superior e inferior, com mocap e sem mocap também, né? E também com Sim, mocap, sim. aí depois você prepara, né? Aí tira um preparo inferior e mocap Sim. superior, para a gente ir É, tendo todas as referências e não se perder em nenhum é. passo. Quanto mais referências, melhor, né? Então, que nem não pequem, pequem pelo mais sempre, né? É. Sempre, que nem mordida, eu faço toda hora, né, Juliana? É mordida para planejar, é mordida no planejamento, é mordida no preparo, então, assim, é muito importante, moldagem e mordida. Hoje, graças a Deus, a gente já digitalizou a clínica, então também escaneando tem ajudado bastante aí essas informações. Pelo menos elas ficam guardadas de uma forma um pouquinho melhor. Bom, Aham. se quiser mostrar agora aqui um pouquinho, deixa eu, desculpa É, aqui, essa deixa eu ver outra se eu parte. consigo. Nossa, mas eu não sei o que aconteceu aqui no meu grupo. Tá todo... Tava tão Bom, boa a agora imagem. não, eu Ó, vou então mostrando tá. aqui, Aí, isso, eu vou vai mostrando aqui mostrando. mesmo. É, Então, aí é uma imagem dos troquéis, né? Essa é a melhor forma de troquel, que é o troquel de Geller. Porém, é o mais trabalhoso. Precisa ter uma pessoa muito especializada para fazer esse tipo de troquel, né? Eu, eu particularmente não faço. Nesse caso, a gente mandou lá para a Dariana, ela que fez esses troquéis para a gente, que é ela que faz os troquéis também no meu curso. Mas hoje, geralmente, eu uso um outro sistema de troquel. É um sistema importado e que me atende super bem. Então, pode passar, Pedro. Então, olha só, nessa imagem, dá para ver o que dá para a gente trabalhar com a mordida também, né? Então, aqui no caso, peraí só um pouquinho, Pedro. fala, Lucas, Então, aqui obrigada. nesse... Ai, desculpa. Imagina, imagina. Nesse caso, é que eu tô com meu filho aqui e aí ele ainda não dormiu. A gente Então, entende. aqui eu usei a mordida que você me mandou para começar a estratificação dos inferiores. Porque na bisacrílica você já tinha todo o plano determinado, a altura, volume, né? Então, por isso que eu acho bem legal essas mordidas. A gente já pode usar também como referência, Uhum. né? Então, aqui, olha, já levantei a borda incisal dos inferiores na altura correta que você já tinha determinado lá no consultório. Só para avisar o pessoal, né, que às vezes está entrando aí, pessoal, isso aqui é resina foto, tá? A Juliana está esculpindo tudo em resina, resina Isso, foto. resina fotopolimerizada. Nesse caso, eu usei a Ceramage, tá? Que é a resina da Shofu, que eu trabalho bastante. Cada caso eu aplico uma resina, às vezes eu uso alguma outra marca, mas esse em especial foi a Ceramage que eu usei. Então, aqui É, nesse, nessa é, imagem que você só está, falando um pouquinho nesse caso, esse caso foram confeccionadas as facetas vestibulares nos anteriores e nos posteriores, oclusal e vestibular, tá, gente? Só teve, provavelmente, acho que foram nos segundos molares que a gente preservou a foi só o vestibular clusal. e fizemos só o tabletop. Isso, só o clusalzinho, né? Isso. Então, tem uma imagem do lado, né, doutor Pedro, só dos anteriores. Ah, não. Essa ou volta? Não, volta. Ah, tá. Ué, acho que pulou. Tá, então pode passar. Olha que bonita essa imagem. Aqui, Aí já estão as peças finalizadas, né? Já estratificadas. Do lado tem mostrando a oclusão com superior, com enceramento superior. Porque como o superior ainda ia ser feito, né? Eu é, usei o enceramento como referência de guia. antagonista. Isso.
porque o superior ainda ia ser preparado. Isso aí é a imagem, né, numa vista lateral para mostrar a oclusão. Claro que Ó, não está Juliana, perfeita, né? Porque é cera isso. O antagonista está em cera. Então a gente pode trabalhar bem bonitinha a oclusal do inferior, né? As Juliana, cúspides. estão perguntando quanto foi a espessura da resina na oclusal, você lembra? Nossa, não lembro, hein? Puxa, faz tanto É, tempo que a gente teve esse caso. Tanto tempo esse não, caso né? tem Faz o quê? dois Uns anos. 2 anos? 2 Uns dois anos. anos esse caso. É. Mas eu não me lembro. Não sei se vai ter uma foto. Deixa eu ver se vai ter uma outra Ó, eu foto. posso, Ali. eu não, Passa um pouquinho eu mais acho, para frente. eu acho que deve ter mais ou menos 1 milímetro, no máximo, no máximo. Não era muito, não. Passa mais um slide, Pedro. Esse. Olha, Aí tem mais é- um. olha que linda essa foto. Tem mais um slide que mostra por oclusal. Isso. Aí, essa foto, olha. Dá para ver, talvez. Foram bem finas. Qual o mínimo de espessura para não fraturar? Eu acho que Ah, assim, o que mais conta, o que a gente mais pode pensar na fratura é falta de ajuste, né, doutor Pedro? exatamente. A Juliana me mandou antes da gente parar agora para quarentena, uma lá que acho que devia ter um 0,1 da Nilce, lembra? Você mandou um fragmento, né? Estava bem fino, né? Estava bem fininho. É, Mas o que tá. importa mesmo é o ajuste oclusal que vai ter. Agora, Uhum, eu tenho vários casos de oclusais em resina que nunca tive reclamação de fratura. Nunca tive. é, Mas é. tem, há um tempo atrás, eu fiz, o dentista quis tabletop em cerâmica. E na primeira semana quebrou uma cúspide. Porque a É o que a gente cerâmica estava aguenta falando, né? menos, né? É. É. Bom, aí, na próxima foto tem até uma foto que você fez das pecinhas, É, essa aqui, né? né? Isso. É. Essa aqui foi a foto que eu fiz lá na clínica, que eu tirei os fragmentos, né? E coloquei do lado do Uhum. modelo para fotografar. Então, olha Aham. aqui, Tá pessoal. bem fininho. É, Isso. Aí agora nesse slide, depois de cimentar, se você quiser falar alguma coisa de cimentação, Depois eu falo um pouquinho de cimentação. né? Vamos Tá, continuar o caso da confecção laboratorial. tá. Então aí Então, foi preparado o superior, né? Pode falar. isso é, agora aqui o inferior já estava pronto, né? Agora que a gente começou a parte superior. Isso. Então foram preparados os superiores, as peças inferiores cimentadas, e aí o Pessoal, doutor Pedro fez novamente. Lembrando que importante você fez falar. novamente o mocap superior, né? A gente Sim, sim. sempre pede para É, refazer esse mocap superior, ajustar com o inferior que já está cimentado, isso, isso. isso, E registrar importante falar. mordida. É, Uhum, importante falar, pessoal, que para fazer os preparos, primeiro você tem que regularizar toda a superfície do dente. Então você vem regularizando, tá, pessoal? Isso é importante, né? Como o dente tinha muito defeito, de abfração, primeiro eu vim regularizando tudo, não deixei nenhuma abfração para depois ir fazendo os preparos. uhum. Teve uma pergunta aqui, olha, deixa eu só responder, senão depois vai sumir. Do Marlon. Se pode usar Empres Direct para resina indireta. Marlon, eu até tenho um caso de anterior com Empres Direct, mas não de posterior e não de coroa, tá bom? Para lente anterior eu acho que é ok. Para posterior eu não tenho nenhum caso, então assim eu não sei te falar, tá? Eu prefiro para quando vai fazer esses casos de reabilitação usar mesmo a resina de laboratório. A gente leva no equipamento também, no forno fotopolimerizável, para fazer essa polimerização mais intensa, tá?
Mas para lente, para oclusal, eu acho que não tem problema usar uma resina de clínica, não. Pode ser a Empes, pode ser a Beautyfield da Chofu, qualquer resina de clínica. Bom, aí, deixa eu ver o que mais tem de foto. Então, só volta um pouquinho, Torpedo. Aí, se vocês observarem, tem um material meio bege aí no modelo branco, é cera, que como esse paciente tinha bastante desgaste dental, né? Então, algumas regiões ainda ficaram um pouquinho retentivas, e a resina permite a gente fazer esse alívio das retenções, e depois o cimento ajuda o cimento vai... como é que eu digo, Dr. Pedro? O cimento vai preencher... Adaptar. Super, Vai ter uma adaptação. né? Uhum. Vai preencher Sim. super bem. Uma das indicações também da resina, a gente consegue fazer aí um preparo um pouco mais conservador de alguns casos, né? Por conta que não é tão crítico a linha de cimentação quanto da cerâmica, tá? Então isso também ajuda bastante em alguns casos. Uhum. Bom, aí, Vamos lá. então, montado em articulador, super importante. Agora, nessa fase, mais importante ainda, montar no articulador, porque agora a gente precisa deixar a oclusão bem certinha, né? Para chegar lá no consultório e não dar tanto trabalho para o Dr. Pedro. E Isso, aí, nessa foto, é a estratificação de dentina e efeito de borda incisal. Tá? A gente não tem como mostrar muita foto, senão a gente vai... E depois a aplicação de esmalte, a cobertura de esmalte. Uma vista palatina, uma vista lateral para ver textura, não sei se está dando para ver muito bem. Infelizmente, eu não consegui passar para o celular os slides. Mas dá para ver um pouco aqui, sim, né? E aqui, E aí, olha que legal essa foto. Essa foto é o enceramento e essa foto é o final, né? isso. A gente Então chegou ele bem ficou perto muito, do que tinha chegou, planejado, né? chegou muito próximo, né, do planejamento. Uhum. E olha o que a gente ganhou de distância interlabial, né? Guia Paciente canino. guia canina. Olha as Isso. abfrações que ele tinha, tá? E olha agora. Isso. Aí uma foto do antes e depois. Muda até a cor da pele do paciente, né? Incrível Muito, isso. muito. Olha o sorriso dele antes e o Leandro sorriso está dele. perguntando sobre pigmentação da resina, né? Quanto tempo? Leandro, o que eu Uhum. sempre falo assim, nos meus cursos, né? A gente não pode falar de uma vida útil do material, da resina, porque depende muito do paciente. Os Exatamente. hábitos, os hábitos do paciente, né? Eu estava, se o paciente fuma, se ele bebe muito vinho, se ele toma muito café, com certeza isso vai diminuir a vida útil, né? A pigmentação vai ser maior, vai ser mais rápida. A quantidade de vezes que ele vai no consultório fazer a manutenção dessas peças também, né, doutor Pedro? Precisa ter uma Sim, constância, sim. então isso é muito É o que. importante. Sim. Uhum. Ó, pessoal, uma vista aqui um pouco melhor. Opa, aqui vê outra. Isso. E esse foi esse nosso primeiro caso, né? Que saiu assim muito redondo, foi bem É, legal esse caso. é. E depois Então, desse pessoal, vieram outros. Uhum. vieram, vou Pode falar. mostrar também aqui. Então, pessoal, é assim, porque na verdade, né, pegar o roteiro aqui, que a gente tinha feito um, um roteirinho para falar, né? Então, assim, o que 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 acontece? o pessoal faz muita pergunta, então a gente vai. Legal, legal. Então, assim, o que que acontece aí? Nesse caso, voltando um pouquinho, né? Por que que a gente escolheu resina num caso de um bruxismo? Hoje,
todo mundo que chega na clínica lá com bruxismo extremamente severo, eu vou mostrar para vocês os outros 2 casos que a gente fez, a gente já recomenda resina. Isso é um protocolo meu, tá? Por quê? Eu fiz um caso do Matheus, né, Juliana? Paciente jovem, Sim, 30 e poucos anos. a Ele foto tá aí. fez, ele fez todos os dentes, eu vou mostrar também. E ele já quebrou bordo, eu acho que umas 4 vezes, usando placa todos os dias, tá? O Eric, a gente indicou o Botox, ele fez. A maioria desses pacientes, a gente já indica um Botox funcional. A gente já faz aplicação de masseter temporal, placa direto, tá? E a gente vai acompanhando aí o paciente a cada 6 meses, no começo 3 em 3. O que é importante numa resina? Polimento e o hábito também do paciente, de higiene, de alimentos pigmentantes, isso é o que vai fazer durar também, tá? Quanto à fratura posterior, eu acho que eu só tive uma do Santo, depois de 3 anos, né, que a gente tá aqui Sim, também, né, e do Matheus, que foi o bordo incisal, também bem pequena, que facilmente corrigido lá na hora numa clínica, numa consulta normal, entendeu? Então, com uma se consulta eu fosse uma consigo já. cerâmica já seria possível. Se fosse uma cerâmica, eu teria que fazer o quê? Uma consulta para mandar fazer o provisório, para remover, e depois, provavelmente, tem umas 3 a 4 provas para conseguir acertar Uhum. anatomia, textura e cor e E a integração. Até cor. e o fundo é muito importante também, né? Então, você tem que ter um mapeamento de cimento que você usou, tudo isso muito importante. Eu vou mostrar aqui os outros casos para a gente poder Pedro, avaliar. o Foi. Leandro está aqui falando, né? Só para os Uhum. clientes dele usam muita cerâmica. Tem muito laboratório que não gosta assim de trabalhar com resina, porque dá um pouco mais de trabalho mesmo, né? Uhum. A gente tem que cobrar menos do que a gente cobraria pela cerâmica. É, Só que o é que que eu assim, penso, a gente precisa também pensar no paciente, né? sim, Não é é, só vender o que a gente acha mais exatamente. fácil, que vai ganhar mais É, dinheiro. é que assim, né, na verdade, hoje, a escola europeia, a Juliana até sabe isso, eles estão usando muito CAD de peças híbridas, né? Eles quase não fazem cerâmica para posterior, por conta É, do quê? Propriedade mecânica, tá? Não que a cerâmica é exato. mais dura, que a resina é mais mole, não, é propriedade mecânica, os blocos híbridos têm se mostrado muito melhores, tá? Para dissipação de Sim. forças. Então, isso tem sido muito, muito bacana, os trabalhos que vêm aparecendo. E como a Juliana falou, eu não vou colocar cerâmica num paciente desse, vou cobrar mais, aí você vai ter um trabalho, você vai ficar com muito mais retrabalho. E outra, Uhum. eu tô vendendo o que para o paciente, né? Então, eu tenho que vender para ele o que eu acredito. Então, como eu falei, num caso de reabilitação, quando o paciente chega dessa forma, com um grau de destruição muito grande, sempre preconizo resina. Não é nem questão de falar, meus pacientes são todos cerâmica, meus pacientes são todos resinas. A gente tem aí, cada caso é Um específico, né, caso. Juliana? É. É, Ó, esse exato. caso aqui, pessoal, quer ver, ó? Olha esse caso aqui. O paciente chegou para mim assim na clínica. Cláudia, aí obrigado, Cláudia. Esse paciente chegou assim para a gente na clínica. E ele já tinha resina de foto que foram feitas diretamente lá, né? Aí eu percebi que a gengiva dele estava bem inflamada. Aí eu fui removendo tudo. Então, mesma coisa, fizemos planejamento, tudo isso que a gente apresentou para vocês. Olha o resultado final. Incrível, né? Olha essa É, resina. Olha isso, tudo resina, tá, gente? Tudo resina. Então, com essa resina, aí o paciente vai fazer o quê? Vai fazer aplicação de Botox. Ah, vai precisar fazer aplicação de Botox a cada 6 meses pro resto da vida? Não. A gente está passando por um período adaptativo. Então, ele vai fazer o primeiro momento um Botox, vai usar placa e depois, provavelmente, ele só fique com placa, tá? Olha esse outro caso. O paciente chegou dessa forma aqui, seu Juan. E olha como ele saiu, tudo resina. Então, pessoal, mesma coisa.
Se eu coloco tudo cerâmica num paciente desse aqui, eu tenho um risco muito grande, tá? Até porque quando a gente tem uma dentina esclerosada toda desse jeito, a gente já sabe que a gente tem uma diminuição do poder de adesão, né? Então, a gente Aham. usando essa resina, a gente trabalha com um preparo até mais conservador e a gente consegue aí E, um sucesso bem bacana. A gente pode falar um pouquinho de cimentação também. Esse é o caso do Matheus, que eu tinha falado para vocês. Então, esse paciente extremamente jovem, ele tinha várias recorrências de fratura de dente, resina, né? E vira e mexe vinha fraturando o dente. E a gente propôs para ele também. Aumentamos o DVO, mudamos totalmente a forma aí da abordagem, aonde ele agora ele tem uma resina única, né? Não fratura em cima, remenda em cima de remenda. Então a gente conseguiu essa situação para ele. Esse paciente também foi um dos mais incríveis, né, Juliana? Esse esse paciente aqui foi. chegou para a gente dessa forma, tá? Tudo destruído, só que, como a Juliana estava falando, né? A gente vai fazendo o quê? Vai tirando área retentiva, tira a área retentiva, e aí conseguimos chegar nesse resultado. Não, e esse Olha, caso, doutor Pedro, é uma pena não poder mostrar o rosto do paciente, porque ele não autorizou, é, né? Mas esse esse caso, paciente tinha um desnível de plano muito forte, né? muito, muito, Lembra muito. como era bem desalinhado, era bem torto, né, o plano dele. Sim, sim, sim. Ele tinha desvio E de plano, de linha, de curva, de tudo, é, né? Era um caso bem complexo. até E, no e primeiro aí, interamento ainda precisamos ajustar mais um pouquinho, mas no final ficou bem legal, né? Ficou bem sim, certinho. sim. Olha aqui, esse aqui também, né? Olha, tudo É, resina, Zé Cláudio. né? E esse aqui é um caso também bem bacana, que a gente É um fez caso bem também agora. simples, né? A gente fez agora em dezembro esse caso. O que que aconteceu? Essa paciente é jovem, ela tem uns 20 e poucos anos, ela chegou lá pra gente e ela tem os dois laterais descidos, ela tem a genesia de lateral, não tem os dentes permanentes. E aí ela falou, poxa, o que que eu posso fazer para os meus dentes? Eu não queria fazer uma cerâmica, gastar um valor maior, porque eu não sei quanto tempo vão durar esses laterais. Realmente, nas radiografias, as raízes já estavam bem reabsorvidas, mas a gente sabia que assim, não tem uma previsão de se vai cair daqui 2 anos, 3 anos, né? Então ela falou, bom, de uma forma conservadora, o que eu conseguiria fazer? Então a gente fez de canino a canino para ela. Olha que bacana. Essas foram bem finas também, né, Juliana? É, e quase sem preparo, né? Esse caso foi quase sem preparo. Na verdade, eu só fiz uma linha de término com lupa, com magnificação, para a Juliana conseguir enxergar. E a gente fez aí esse caso agora aqui no final do ano. Terminamos Na no final canina, do é. ano. Terminamos no final do ano. Falando um pouquinho aí da cimentação, a cimentação muda um pouquinho, né? Quando a gente vai fazer resina, assim, em vez da cerâmica. Porque na verdade você não tem que condicionar ácido fluorídrico, nada, né, nenhuma peça. Então você vai só preparar. Geralmente eu não coloco ácido fosfórico em dentina mais. Então, casos que eu tenho comprometimento total do esmalte, só dentina, eu faço aplicação do adesivo autocondicionante, preferência o Clearfill, primer e bond. E aí, o que que eu faço na peça? Na peça, eu faço uma asperização com broca, tá? Isso é o meu método, tá? Tem gente que faz o jateamento, né? Mas eu gosto de fazer uma asperização com uma broca bem de acabamento, com um micromotor elétrico, né? Para você ter ali um controle muito específico do que você está fazendo. Então, eu faço uma asperização interna muito sutil, depois eu lavo bem, aí eu aplico o silano. Depois que eu apliquei o silano, eu aplico. Tem autores que falam que nem precisa, mas eu também gosto de passar uma camadinha bem fina de bonde, só o bonde.
tá? Do Clearfill também. Eu passo uma camadinha bem fina do Bond e não polimerizo. E aí no dente eu faço a mesma coisa, eu não polimerizo, eu faço todo o preparo de dente e aí depois Uhum. eu faço a aplicação do cimento. Geralmente eu uso o cimento da Care, tá? E aí eu aplico o cimento e fotopolimerizo diretamente o adesivo e o cimento junto. A gente usa para Sim. fotopolimerização o Valo, não ganho nem um centavo de nenhuma marca comercial, tá, gente? Mas é Uhum. porque hoje a gente é, como o professor Paulo Soares fala, a gente é fotodependente. Se você não tem um foto bom, você não faz uma odontologia boa hoje em dia. Você precisa ter um fotopanelinizador excelente. Então, dentro dos É verdade. excelentes, os melhores é o Valo e o Blue Phase. E eles falam E ainda a hoje mesma que coisa o... para laboratório. A gente também Uhum, precisa saber o equipamento que a gente está trabalhando no laboratório, porque cada resina exige um tipo de lâmpada, um espectrômetro diferente, então a gente também precisa saber muito bem, né? Porque uma coisa legal, doutor Pedro, é que assim, a resina, às vezes ela é meio mal falada, né? Porque é um uhum. material ruim, mancha muito, quebra muito, mas o clínico também precisa saber que equipamento, qual material que o protético está E- trabalhando. Eu acho isso Exatamente. super importante. E conscientização do paciente, né? Quanto mais ele Uhum. tiver respeitando essas visitas, é trabalho para se durar muito tempo. A gente tem 4 minutos aí, parece, Juliana, para acabar. É. Ô, Cláudia, É, deixa eu só responder aqui a Cláudia. Cláudia, eu mando as isso. peças todas jateadas. Eu sempre mando jateado, tanto cerâmica quanto resina, tá? Aí o É, procedimento do clínico. E, Cláudia, para broca, geralmente eu gosto de pegar uma esférica, uma 1016, 1018, tá? Assim, para haste longa, que eu tenho um controle melhor para fazer essa asperização, tá? É o que Quer eu gosto. voltar à live para responder pergunta, doutor Pedro? O Pode pessoal ser, quer, quer, pode ser. O quer que volte à que live? vocês Dá um acham? joinha Que aí, vo- se vocês é, quiserem. se vocês quiserem, a gente pode voltar a live um pouquinho e responder perguntas. Ou mandar pergunta por direct para gente. É. Acho que a gente pode fazer assim. Tá. Eles mandam, a princípio, por Manda direct, eu pergunta, acho. né? Aham. Manda pergunta por direct. Se vocês quiserem, a gente pode depois combinar também outro dia, porque parece que tem bastante tempo em 1 hora, né, Juliana? Mas passa Mas voando, né? passa voando mesmo. Aham. E caso alguém tenha alguma pergunta aí, a gente tem ainda uns 3 minutos para ir Pode mandar perguntando. que a gente vai respondendo. Alguma dúvida? Você quer falar alguma coisa também, Juliana? Não, acho que eu falei tudo. Eu acho que sim. Tá. Falei Essas tudo. resinas que você usou na maioria dos casos, Olha, tem é, caso feito, a maioria é Ceramage e tem também casos com Next, tá? legal, legal. Porque aí às vezes o pessoal me pergunta, mas por que uma ou por que outra? Depende do caso, às vezes uma cor que eu tenho de uma marca e não tenho da outra, então, mas a Ceramage eu acho que é a resina mais resistente que tem, tá? Sim. Pela carga de É, zircônia. esse caso A do Next Eric, esse primeiro caso que a gente mostrou, saiu até no artigo foi Ceramage. internacional, né, Juliana? Esse daí foi Ceramage. Isso Cláudia, aí. eu sinalizo sempre. Eu sempre eu faço a selenização das peças. 100%. Saudade de você, viu, Cláudia? Então é Mas isso, né, algum, doutor Pedro? acho Acho que que deu para sim, vai mostrar. acabar. Eu não sei, eu acho que eu não atualizei o meu celular para mostrar o slide aqui. Resina sobre implante, Uhum. sim, trabalhamos. Eu Ó, faço Juliana, bastante. perguntaram aqui o polimento mecânico ou glaze? Você Não, faz sempre mecânico. Sempre mecânico, né? mecânico. É o que A toma Juliana, mais tempo. a Juliana, ela me manda tudo polido e depois da cimentação eu faço o polimento de novo, Eu tenho que polir de tá? novo, assim. Eu faço sempre o polimento com a pasta Enemalize. Uhum. Tem que fazer, porque às vezes
escorre cimento, né? É. Mas tem que ser mecânico. O glaze, ele solta e aí deixa exposta toda a superfície porosa, né, da resina, porque quem usa glaze, eu já usei glaze bem no comecinho da minha profissão, né, quando a gente ainda está Uhum, aprendendo, e foi na época era art glass, que era muito difícil de polir. Então, uhum, eles até vendiam é, um glaze, né? é. O Art E aí a Glaze gente não veio dá do... polimento. Quem usa glaze não dá polimento, vai ficar perdendo tempo, né? Perder tempo Uhum, não, perder tempo entre aspas, mas eu só é. uso polimento mecânico. Enemalize, Cláudia. Sempre uso Enemalize. A Da técnica, Cosmident. técnica da muralha transparente, então, tem uma resina fluida da Ceramage que dá para fazer com essa muralha transparente, sim. Eu estou para testar e em breve eu falo, tá? Sim, Tem uma resina fluida da Ceramage, então a gente é, pode injetar a dentina, fazer desgaste e injetar sisal. Deve dar muito uhum. certo, sim. Bom, mais alguma pergunta? Bom, acho que é isso aí. Vamos deixar a live salva, né, Juliana? Não esquece. Vou deixar salva e aí vocês Uhum, podem voltar para assistir algum pedaço que perdeu. E pode mandar uhum. pergunta também, né? É, Sr. Pedro, obrigada, viu? Foi ótimo. eu que agradeço. Bem bacana aí, mostrar um pouquinho do nosso trabalho, né? E da nossa É, filosofia, né? Não só do nosso é trabalho, verdade, principalmente da é nossa verdade. filosofia. A gente não vende Uhum, só resina nem só cerâmica, a gente vende saúde, né, Juliana? é Então, verdade. Eu sempre falo cada, isso. cada caso é um caso. Então, isso aí é o que a gente que a gente quer transmitir para vocês. Para mim seria muito mais vantajoso fazer tudo cerâmica, Sim, IMEX, né? sim, Nossa, sim, mas eu penso que a gente também precisa indicar para cada caso, com sim, verdade. certeza. Obrigado, pessoal aí. Obrigado, Obrigada a obrigada. todos. Então tá. Boa noite para todo mundo, boa quarentena e vamos estudando até lá, né? Com certeza, com certeza. O tempo que a gente tem, né, Juliana? A gente com um filho Tô pequeno estudando tem que se virar bastante, viu? tem que se virar nos 30, né? É verdade. Então Ah, tá, Ter bacana. Pedro, obrigada. Obrigada a todo Eu que mundo. agradeço. Pessoal, Já vai acabar o tempo, né? obrigado aí por terem perdido um pouquinho do tempo aí com a gente. E é uma satisfação ter todo mundo aí. Verdade. Até a próxima. Até. Tchau, obrigado, Juliana. Tchau. Tchau, tchau, gente. Tchau. Obrigada a você.